Hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico e eu volto a reiterar que isso faz parte da ideia de levar ao maior número de pessoas possível o conhecimento de que, primeiro, neurologia não é difícil, muito pelo contrário, é extremamente simples desde que sistematizado, e nós estamos falando da principal causa de mortalidade em pacientes jovens no mundo. Então, imaginemos, abordamos cefaleias, que são o principal sintoma da prática médica, abordamos doença cerebrovascular, que faz parte do escopo de doenças que mais mata gente no mundo inteiro, e agora falaremos sobre traumatismo crânioencefálico, que é a doença que mais mata e sequela gente jovem no mundo. Então, eu nunca posso parar de agradecer ao Dr. Reinaldo, que foi a pessoa que sempre me orientou e até hoje me orienta e que realmente esteve por trás de todos os acontecimentos importantes da minha vida, todas as orientações. Então, isso tudo eu devo ao Reinaldo. Falaremos então sobre traumatismo crânioencefálico, que é a principal causa de mortalidade em gente jovem no mundo. Vejam que o trauma como uma grande doença é a principal causa de morte em pacientes com menos de 45 anos de idade. Mas dentro dessa grande doença chamada trauma, é o trauma do crânio e do encéfalo, é o traumatismo crânioencefálico que mais provoca sequelas e mortes em pacientes nessa faixa etária abaixo dos 45 anos. Então, isso já dá para nos fazer inferir que o trauma de crânio tem uma especial importância dentro da epidemiologia das doenças atuais, porque é uma doença que acomete, se considerarmos isso como uma doença, acomete especialmente a população economicamente ativa, são os pacientes jovens. E veremos em breve pacientes do sexo masculino. Qual é a população preferencial do trauma de crânio? É o adulto jovem do sexo masculino, que é nada mais, nada menos do que a grande parte da população economicamente ativa de qualquer região. Umas mais, outras menos, mas todos se englobam nessa faixa etária. Tem uma incidência que varia de acordo com a região e varia de acordo com a idade. E diz-se que a distribuição etária do trauma de crânio ela é trimodal. Trimodal porque ela tem 3 picos de incidência. O primeiro pico corresponde ao primeiro ano de vida, na qual estão presentes ou se compõem os tocotraumatismos e quedas que acontecem com crianças recém-nascidas até o seu primeiro ano de idade. Depois, ao longo da infância, essa incidência baixa, atinge o seu primeiro nadir e depois torna-se a elevar no fim da adolescência e início da vida adulta. Então aqui acontece o segundo pico de incidência do traumatismo crânioencefálico, o segundo e mais importante pico de incidência, que é exatamente no fim da adolescência, no início da vida adulta. Eu volto a dizer, trauma de crânio é uma doença de jovens, especialmente do sexo masculino. Depois do início da vida adulta, ao longo dos anos adultos das pessoas, a incidência do trauma de crânio cai até atingir o seu segundo nadir e aí torna a elevar-se a partir dos 60 anos de idade. Então atinge o seu terceiro pico etário, que corresponde à senescência, à senectude, acima dos 60 anos de idade. Então, como eu disse, é uma distribuição trimodal, com o primeiro pico no primeiro ano de vida, o segundo pico na adolescência e início da vida adulta, e depois cai ao longo da vida adulta, tornando a aumentar acima dos 60 anos de idade. Predomina universalmente no sexo masculino. Então, é o que eu volto a dizer. Trauma de crânio é uma doença do sexo masculino e do adulto jovem. E quais são os principais mecanismos envolvidos na gênese do trauma de crânio? Um pouco mais do que 50% dos traumas de crânio no mundo são decorrentes de acidente de transporte. E aqui estão incluídos carro, moto, bicicleta e atropelamento. Então vejamos, um pouco mais do que 50% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo são ocasionados por acidente de transporte. Mas nesses 50% estão incluídos bicicleta, moto, carro e atropelamento. Isso tudo soma 50%. Eu peço que vocês mantenham isso em mente. 20% são por quedas, 10% por acidente de transporte, 6% por projéteis de arma de fogo. E
nas áreas socialmente menos favorecidas, existe uma tendência de aumento da incidência de trauma de crânio por agressão física. Então, o que eu quero que fique da epidemiologia do trauma de crânio? Trauma de crânio é uma doença do adulto jovem, do sexo masculino, e que em mais de 50% dos casos, mundialmente falando, o mecanismo de transporte envolvido, o mecanismo envolvido são os acidentes de transporte. 80% dos traumatismos no mundo são considerados leves. Quando é que nós definimos que um trauma de crânio é leve? Quando o Glasgow de admissão varia entre 13 e 15, ou seja, o paciente está no máximo desorientado. Então, 80% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo que são admitidos em um hospital correspondem a traumas leves. Glasgow inicial entre 13 e 15. 10% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo são moderados, ou seja, são aqueles em que o paciente, ao chegar no hospital e ser ressuscitado, ele recebe um Glasgow que vai de 9 a 12. E 10% correspondem aos traumas graves em que o paciente está em coma com Glasgow inferior ou igual a 8. Ok? Então, mantenhamos na cabeça novamente esta proporção: 80%, 10, 10. 80 trauma leve, 10 moderado, 10 trauma grave. Os acidentes graves predominam no segundo pico etário, como era de se esperar. Segundo pico etário, volto a dizer, é o adulto jovem, é o fim da adolescência e início da vida adulta, e também como gênese desses traumatismos graves, predominam os acidentes de transporte. Então, onde predomina o trauma de crânio grave? No adulto jovem, que levou o trauma, recebeu o trauma, sofreu o trauma, vítima de acidente de transporte. Volto a dizer, dentro do contexto do trauma, a principal causa mortes é o trauma de crânio. E o trauma fatal tende a ser, a agressão física e os acidentes de transporte se somam, sendo a maior parte dos mecanismos que determinam a mortalidade. E falando de trauma fatal, ele é ainda mais frequente no sexo masculino. Se o trauma de crânio como um todo é mais frequente no sexo masculino, o trauma grave, tão grave a ponto de ser fatal, é ainda mais marcantemente do sexo masculino. Tem-se observado globalmente uma redução da taxa de mortalidade por TCE, e isso é um aspecto interessante. Vejam, a mortalidade do trauma de crânio tem diminuído. Tem diminuído por uma série de razões. Primeiro, pelo aumento do número de leitos disponíveis em hospital. Segundo, pela evolução das técnicas de tratamento. Terceiro, pelo aumento da disponibilidade da terapia especializada, leitos de UTI e neurocirurgia. Mas há um fato interessante. O número de mortes tem diminuído por ano, mas o número de sequelas tem aumentado. Exatamente porque a recuperação do trauma de crânio é algo sempre parcial, ou quase sempre parcial. Se não usemos o termo parcial, vamos usar um termo mais realista. Ela é quase sempre insatisfatória. Qual o diagnóstico? Que é isso? É hiperdenso ou é hipodenso? É hiperdenso. Tem a forma biconvexa. Uma forma biconvexa, uma hiperdensidade biconvexa. Isso é um hematoma extradural. Qual o diagnóstico? É hiperdenso ou hipodenso? É hipodenso. É agudo? Pode ser sangue agudo? Não. É sangue crônico. Tem a forma de um crescente. É um hematoma subdural crônico. Hiperdensidade biconvexa, hematoma extradural.